Oi, gente, beleza? Estamos aqui mais uma vez, mais um vídeo aqui no meu canal. E hoje vai ser a parte 2 da história de Chernobyl, a história completa. O problema acontece por causa da radiação ionizante. Ela consegue tirar elétrons. Você que não viu a parte 1, entra aí no canal que vocês vão entender tudo isso. Dos átomos, e uma das consequências disso é a alteração do DNA das células. Como resultado, elas não conseguem mais funcionar corretamente. As proteínas necessárias para o funcionamento das suas células param de ser sintetizadas. As células que compõem o seu corpo começam a morrer. A Lyudmila Ignatenko conta que, ao chegar no hospital número 6 em Moscou, ela ficou surpresa com a condição do marido, Vasily Ignatenko. Ele parecia estar bem, como se até estivesse melhorando e saudável. Mas, infelizmente, ele e os outros bombeiros estavam na fase latente da síndrome aguda da radiação. Apesar de parecerem estar melhorando, dentro dos seus corpos, as células da medula óssea estavam morrendo. Com isso, o seu corpo para de produzir as células do sangue, entre elas os glóbulos brancos que servem como a nossa proteção contra infecções. Com um organismo extremamente debilitado e sistema imunológico praticamente inexistente, começa a próxima fase da síndrome aguda da radiação. Nela, os sintomas anteriores podem voltar: vômito, náusea. Mas o que realmente marca essa fase é que os últimos glóbulos brancos do seu sangue começam a morrer. E eles não são repostos porque a sua medula óssea não funciona mais. E sem plaquetas para ajudar na coagulação, o corpo começa a sofrer com hemorragias. O seu sistema digestivo para de funcionar e você não consegue mais comer. As células do seu corpo vão morrendo uma a uma porque não conseguem reparar o dano que foi feito pela radiação ionizante. Em menos de 2 semanas, o dano irreparável que a radiação fez no corpo leva à morte do paciente. Essa é o que acreditamos ser a primeira imagem tirada do acidente, e a única que ainda existe daquela manhã. O fotógrafo se chamava Igor Kostin. Você percebe a quantidade de grãos nessa imagem? Isso provavelmente foi causado pela radiação. Uma coluna de fumaça continuava a emanar do reator, e essa fumaça levava partículas extremamente radioativas para a atmosfera e estava contaminando Pripyat e as cidades ao redor. Quando questionados sobre o nível de radiação ao redor da usina, os dosimetristas reportaram 3,6 röntgens por hora. O detalhe é que essa era a medição máxima daquele medidor específico. A radiação ao redor da usina na verdade chegava a 30.000 röntgens por hora. Mesmo sabendo que 3,6 era o valor máximo daquele medidor, o chefe da usina, Viktor Byukhanov, reportou a Moscou que o acidente foi pequeno e estava sob controle. Só que, de verdade, ele estava fora de controle. E de acordo com as notas pessoais escritas por Nikolai Karpan, um dos homens que trabalhou na contenção do acidente, ainda na manhã do dia 26, as autoridades soviéticas já sabiam da dosagem de radiação na cidade e já poderiam ter evacuado a população. O que não aconteceu. O acidente nuclear de Chernobyl era um segredo de Estado, e não demorou muito para tropas e mais tropas soviéticas chegarem na cidade, que chegou até a ser cercada. Ninguém saía e ninguém entrava sem autorização. A evacuação só começou na tarde do dia 27 de abril, depois de as autoridades soviéticas não falarem nada para os residentes de Pripyat por praticamente 36 horas. Os habitantes de Pripyat foram instruídos a levarem apenas itens pessoais, já que a evacuação supostamente seria por apenas 2 ou 3 dias. Mais de 1.200 ônibus foram utilizados para evacuar algo entre 40 e 45 mil pessoas que estavam na cidade. Elas não sabiam, mas nunca mais voltariam para casa.
Enquanto isso, o reator exposto continuava a emitir partículas extremamente radioativas na atmosfera. Diferente de um incêndio, um derretimento nuclear não pode ser apagado com água. Átomos de urânio não param de fissionar. A única maneira de impedir a reação em cadeia é colocando alguma coisa para absorver os nêutrons liberados. Às 10 da manhã do dia 27, um domingo, os primeiros helicópteros começaram a jogar uma mistura de areia e boro no reator exposto. O desafio era conseguir acertar o reator. Os pilotos não podiam sobrevoar ele por causa dos níveis de radiação. Vários improvisaram uma proteção de chumbo nos próprios assentos dos seus helicópteros. E no decorrer de 5 dias, 5.000 toneladas foram jogadas no núcleo. Infelizmente, a maior parte desse material não acertou o alvo, e o núcleo continuou a aquecer. Conforme o núcleo aquecia, a alta temperatura transformava concreto, urânio, areia e qualquer outra coisa que entrasse no caminho em córion, uma espécie de lava que na verdade é a mistura extremamente quente do que sobrou do núcleo derretido. Embaixo da usina existia um reservatório de água. Existia uma preocupação de que se o córion chegasse até ele, uma nova explosão aconteceria e liberaria ainda mais radiação na atmosfera. 3 trabalhadores de Chernobyl se voluntariaram para entrar na usina, mergulhar na água contaminada e manualmente abrir as válvulas para tirar a água do reservatório. Não era esperado que eles voltassem. A missão foi um sucesso e eles conseguiram encontrar a válvula. Os riscos subsequentes de mais uma explosão foram eliminados por esses 3 indivíduos. E, surpreendentemente, ao contrário do que foi amplamente divulgado, todos os 3 sobreviveram, e 2 deles vivem até hoje. Com o perigo imediato de novas explosões eliminado, ainda restava um problema: o núcleo do reator. O teto do reator número 4 foi destruído com a explosão, e por isso o núcleo ainda estava exposto, continuando a contaminar as redondezas. Para acabar de vez com esse problema, uma solução prévia foi pensada: construir uma estrutura, uma espécie de sarcófago, que selaria o reator do ambiente ao redor. Mas para começar a construção, os arredores do reator ainda precisavam ser limpos para ficarem mais seguros para os trabalhadores. A explosão colocou aproximadamente 100 toneladas de detritos radioativos no teto da usina. A única maneira de tornar possível a construção do sarcófago seria limpando esses detritos antes. No começo, as autoridades soviéticas tentaram usar robôs para limpeza. Um deles era uma versão modificada dos robôs do programa espacial soviético, construídos para serem operados na Lua. Em um momento, até um robô especial alemão chegou a ser utilizado. Mas tinha um problema: os robôs paravam de funcionar por causa da radiação. Ou a radiação acabava com os circuitos eletrônicos dos robôs, ou eles ficavam presos nos destroços. Era uma situação delicada. Em um estágio do processo, chegou-se à conclusão de que os melhores robôs que existiam eram seres humanos. Os chamados biorobôs. Pessoas tiveram que fazer o trabalho que nem robôs conseguiam fazer. Eles faziam parte de um grupo conhecido como liquidadores, cuja função era ajudar na contenção e recuperação das áreas afetadas pelo acidente. Vestidos com roupas especiais, eles usavam pás e só podiam ficar de 40 a 60 segundos no telhado do reator removendo destroços. No final desse intervalo, eles eram pagos e enviados para casa. No final do processo de limpeza dos telhados, apenas 10% foi feito por robôs. 90% dos destroços foram retirados por seres humanos. Ao todo foram necessárias quase 5.000 pessoas para o serviço. Os trabalhadores receberam, em média, 5 vezes a dose de radiação que uma pessoa recebe em um ano nesses 40 segundos no telhado. E foram eles que permitiram o início da construção do sarcófago. Enquanto o sarcófago era construído, um dos maiores feitos de engenharia do século, helicópteros dispersavam pelas áreas afetadas uma solução cujo propósito era fixar as partículas radioativas no solo. Esse solo seria cavado e colocado em outros lugares, descontaminando a região. Todas as estruturas da cidade, incluindo prédio, ruas e o próprio chão, tiveram que ser descontaminados. Nada entrava ou saía da cidade sem antes receber uma meticulosa inspeção em busca de contaminação radioativa. O que fosse muito difícil de ser descontaminado, como casas, era tombado e enterrado. Mais de 600.000 pessoas trabalharam ao longo dos meses seguintes ao acidente na descontaminação das áreas afetadas. Todos os veículos, incluindo helicópteros e tratores, ou foram enterrados ou permanecem em um pátio abandonados. Eles nunca poderão sair da cidade, embora vários deles ainda funcionem, por causa das partes extremamente radioativas. Eles estão contaminados.
Dizem que em uma guerra são os vencedores que escrevem a história. Só que no caso de Chernobyl, não existem vencedores para escrever essa história. O mundo inteiro perdeu. Antes uma cidade que abrigava 50 mil pessoas, hoje Pripyat é uma amarga lembrança de um dos episódios mais desastrosos da história. Uma cidade completamente abandonada, em que muitos dos locais estão exatamente como foram deixados no dia 27 de abril de 1986. É difícil de estimar exatamente o número de casualidades decorrentes do acidente. O número oficial divulgado pelas autoridades soviéticas é 31, e esse número é mantido desde 1986. Mas esse número só engloba os trabalhadores e bombeiros que pereceram diretamente como decorrência do acidente. Embora seja difícil de contabilizar as pessoas afetadas no longo prazo, algumas estimativas colocam esse número na casa dos 4.000. Outras, organizadas por grupos de sobreviventes, instituições científicas e ambientais, sobem esse número para 93.000. Mas essa não é a única consequência do acidente. Existe um país pequeno chamado Bielorrússia, com uma população de 10 milhões de pessoas. Como resultado do acidente, o país perdeu 485 vilas e assentamentos. Durante a Segunda Guerra Mundial, o país perdeu 1 de cada 4 habitantes. Hoje, 1 em cada 5 bielorrussos vivem em terras contaminadas. Uma zona imensa foi interditada e continua interditada até hoje. Ela é chamada de Zona de Exclusão de Chernobyl e compreende aproximadamente 2.600 km². Mas, surpreendentemente, Chernobyl não é uma história só sobre energia nuclear. Chernobyl também é uma história política e de engenharia, e também das pessoas que mais sofreram e ainda sofrem com o acidente. Usinas nucleares não são simples, e a segurança deve ser máxima e sempre priorizada, diferente do que era feito na usina de Chernobyl e nos reatores RBMK russos. Pripyat é um testemunho perpétuo do preço que se paga quando não fazemos nada disso direito. Meu Deus. Eu não acredito. Foi assim que aconteceu. Eu não acredito. Gente, eu não acredito. Então, se você gostou, não esquece de deixar o like, se inscrever no canal e compartilhar esse vídeo com todos os seus amigos. E valeu, falou e tchau!